Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei conteúdos bíblicos para enriquecer mais a sua fé em Cristo Jesus. No vídeo de hoje, falarei um pouco, sobre um resumo do livro que eu estou lendo da Bíblia, o livro de Êxodo. Já li, claro, várias passagens da Bíblia, inclusive a Bíblia toda, mas eu estou recomeçando novamente a lê-la mais uma vez. Então, fique ligado para o resumo de Êxodo. Voltando para este tema, resumo do livro de Êxodo, são partes interessantes. Primeiro, no primeiro capítulo do livro de Êxodo, fala sobre o crescimento de Israel, o crescimento ali do povo de Deus no Egito, porque no livro anterior, em Gênesis, conta um pouco a trajetória, como esse povo foi parar no Egito. Então, vou contar aqui resumidamente, como esse povo foi parar no Egito. Foi por meio de José. Lembra José que virou governador do Egito? E porque Deus ali queria livrar o seu povo de uma grande, terrível fome que iria acontecer na época. E aconteceu. Isso se cumpriu quando José ainda estava governando no Egito, onde ele interpretou o sonho ali de Faraó. E como consequência, seus irmãos foram buscá-lo, alimentos no Egito, porque eles ficaram sabendo que o Egito tinha alimento, igual outros cantos não tinham. Então, possivelmente, adiantando a história, toda a família de José, ou seja, os israelitas, os filhos de Jacó, todos foram ali morar no Egito, porque José era governador. E, por certo, o faraó também queria por perto ter a família do governador ali. E por se passar anos, os israelitas tiveram vários outros filhos, e aí foi se passando de geração em geração, até certo tempo, que chega outro faraó, a qual não conheceu a história de José, o governador judeu, um governador israelita. Então, o que é que ele decide? Ele tem visualizado com mais profundidade para o israelita, que viram que era um povo que era grande, era numeroso, e nesse povo ele viu o quê? A força. Eles temiam que os israelitas, no tempo, se voltasse contra ele após eles tiverem uma guerra contra outro adversário. Então, eles temiam uma possível aliança entre esse povo e seus inimigos. Então, Faraó via isso como um problema gigantesco, porque percebia a grande força que este povo de Israel tinha. Então, portanto, ele os escravizavam. Então, foi assim de geração em geração, sendo escravo pelo Egito. Então, o que é que Faraó fez para manter esse povo prisioneiro? Começou a colocar impostos. Depois viu que não teve jeito perseguir, não teve jeito colocar taxas altíssimas para esse povo. Eles decidiram matar ainda quando se fosse um bebê. Principalmente os homens, os meninos homens, neste tempo, eles eram mortos. Por que eram mortos? Porque temiam da força dos homens naquela época e deixava as mulheres, porque o homem, digamos assim, é uma cultura lá que eles tinham força e poderiam tomar as terras. Então, para que o povo não crescesse tanto, eles matavam os meninos, os bebês que eram do sexo masculino e deixaram do sexo feminino. Mas houve, um menino, um bebê chamado Moisés, a qual a sua mãe deu à luz. E Faraó tinha falado para as parteiras executar esse decreto dele. Porém, Deus era com as parteiras, mas também Deus era para aquelas que iam gerar os bebês. Quando as parteiras iam até estas mulheres para ajudar no parto, as hebreias geravam mais rápido, ou seja, antes das parteiras chegarem no local, elas já tinham gerado. Então,
alguns meses Moisés foi escondido, mas depois ele não conseguiu esconder. E sua mãe ali, Joquebede, fez um cesto e jogou, né, na beira ali do rio. Ele não jogou no rio, mas jogou à beira, né? Então, e ali as filhas ali de Faraó decidiram adotar este menino. E assim você já conhece a história. Apesar de Moisés ter um nome porque significa aquele que foi tirado das águas, mas ele não estava na água, estava à beira do rio, só à beira. Então, adiantando os assuntos, Moisés, mesmo sendo, vivendo em um palácio, sendo um príncipe, vivendo com o povo egípcio, ele tinha sangue hebreu. Tanto é que quando rola uma confusão lá com os egípcios ali, e um judeu, o que é que ele faz? Mata o egípcio. E ele temeu aquilo e fugiu rapidamente. E outra vez houve uma discussão entre ali os seus próprios povo. E um deles fala assim: você vai matar da mesma forma que você matou o egípcio? Então, Moisés temeu que aquilo ali estava sendo se espalhado rapidamente e que esse assunto ali chegue a Faraó e Faraó venha dar fim à sua vida. E então ele fugiu dali e foi para outro canto. E Faraó, sabendo dessa notícia, caçou Moisés. Depois de por longo tempo, Moisés estabeleceu na casa de Jetro, né, um sacerdote ali do Senhor, e casou-se com a filha, enquanto este faraó que perseguiu Moisés já tinha morto. Então, no capítulo 3, aí Deus ali aparece para Moisés e o chamando para libertar o seu povo do Egito, porque Deus lembrou ali da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus se apresentou a Moisés como Deus do seu pai. Então, Moisés volta para o Egito e Deus ali instrui a Moisés a fazer algumas coisas quando chegar diante de Faraó. Um desses exemplos é que o cajado que esteja na mão vire uma serpente. Os magos e a cultura do Egito era tão forte, o poder das trevas era tão forte, o ocultismo naquela época, que também produziram também os mesmos feitos ali de Moisés. Mas a serpente que foi transformada do cajado de Moisés engoliu as outras serpentes que os egípcios fizeram. Ou seja, mesmo feito uma réplica do poder de Deus, o poder de Deus começou a se sobressair, sendo a serpente engolindo as duas ali do Egito. Então, Deus ali depois começa a endurecer o coração de Faraó. O coração de Faraó é mau e não deixa ali o povo fugir de primeiro. Então, aí ele lança as 10 pragas, como já é conhecida. A última praga é a praga mesmo de morte, de fatalidade, onde os primogênitos ali do egípcio iriam morrer, inclusive até seus animais. E que para isso que fosse protegido, os hebreus ali precisavam matar um cordeiro e colocar o seu sangue nos umbrais da porta, para que o espírito ali, ou melhor, o anjo ali, visse o sangue e não entrariam em suas casas. E assim fez, matando vários primogênitos, ou todos os primogênitos do Egito, exceto os primogênitos dos hebreus. Só assim Faraó amoleceu seu coração e deixou o povo ir. E o povo foi com vários utensílios ali do Egito. E ao saírem, eles se depararam com dois caminhos. Um caminho rápido, que encurtava a sua trajetória, porque eles iam para a Terra da Promessa, mas, consequentemente, Moisés ali decidiu por um caminho mais longo, porque tinha que passar pelo deserto, porque Deus ali queria preparar o seu povo para receber a promessa. E, consequentemente, eles iriam caminhando de viagem. Depois, Faraó se arrepende e começa a perseguir o povo, mandar lançar cavalos, cavaleiros, carros, para que encontrasse o povo e o destruísse, né? Então, assim foi. E mal sabiam ele que Deus estava com o povo dos hebreus. Deus estava com o seu povo. E você já conhece um pouco mais a história, que Moisés aí abriu o Mar Vermelho, Faraó morreu ali com seus carros e cavaleiros. Na água. Então,
seguindo a trajetória, o povo se alegrou no Senhor, porque eles tinham murmurado lá atrás. Era melhor voltar para o Egito do que morrer aqui. Eles murmuraram mesmo assim, mas mesmo assim isso não impediu de Deus livrar o seu povo. Porque mesmo às vezes a gente reclamando, Deus ainda nos livra. Claro que não devemos ficar murmurando da forma que eles murmuraram. Então, seguindo tipo diante, eles pegaram seus utensílios também, que recebeu ali do Egito, e jogaram no fogo, né, que era de ouro. E aquele ouro ali derreteu, e o abençoado do Arão vai ali e faz um bezerro de ouro, faz um formato assim, um bezerro de ouro. E assim Moisés ali se ira, porque quem livrou ali das mãos do Egito não foi aquele bezerro de ouro, mas sim foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Então eles atribuíram o que era para a glória de Deus a um ídolo, a uma escultura feita de ouro, e não ao Deus verdadeiro. Por se passar ali, aquele povo começa a viver no deserto. Eles vão caminhando, faz tenda para dormir, depois continua. Mas você sabe que no deserto duas coisas são mortais, que é o clima. De dia o calor é de matar, de noite o frio é de matar. Então o que é que Deus fez? Colocou uma coluna de nuvem, fazendo sombra para o seu povo. Da mesma forma, à noite, quando o povo ia dormir, Deus estabelecia sua coluna de fogo para aquecer, para que o povo não morresse ali de frio. Ou seja, Deus foi sombra de dia e fogo durante a noite. Estabeleceu coluna de fogo durante a noite, para que seu povo não venha perecer no deserto. Porque quem está no deserto, e esse deserto, quando é estabelecido por Deus, quando você é guiado por Deus no deserto, Deus provém toda a estratégia para que você não venha perecer. Também você pode tomar isso como uma edificação. Mas seguindo um resumo, eles foram caminhando mais e mais, quiseram água para beber. Moisés até falou para a rocha sair água. Teve uma hora que eles acham riados, mas a água ali é amarga, né? Tem até o nome Mara, porque eram águas amargas. E Deus manda Moisés fazer algumas coisas para essa água ficar doce e o povo desfrutar. Então, seguindo este rumo, Deus ali estabeleceu várias instruções para aquele povo. Inclusive, no capítulo 20 foi feito os 10 mandamentos, né? As tábuas escritas pelo dedo de Deus, pela sua palavra. Então, Deus ali estabeleceu um concerto firme mesmo com aquele povo. Então, dando continuidade ao que ele já tinha prometido anteriormente. Porque Canaã não era uma terra inabitável. A terra de Canaã já foi habitada por Abraão, por Isaac, por Jacó. Mas esses homens, esses patriarcas, não tinham digamos assim, a dominância sobre este lugar, sobre Canaã. Eles viviam naquela época como peregrino. Então, assim como Deus foi com todos eles, e como recompensa, a promessa é o quê? Na terra das suas peregrinações, ou seja, das suas viagens, Deus ia dar aquele lugar como promessa. Não mais para peregrinar, não mais para ficar um pouco e depois sair, não, mas para ficar permanente naquele lugar. E assim foi bem lá à frente estabelecido isso. Mas ainda estamos no Êxodo, onde o povo ainda está no deserto. E Deus ali também estabelece leis, né, leis morais ali com o seu povo, para que não vire uma baderna, para que não vire uma confusão. Lá para o capítulo 25, Deus ali manda construir a Arca da Aliança, dá todas as instruções a Moisés, e aí eles acabam fazendo a Arca da Aliança. Depois Deus enche alguns artesãos, né, com seu Espírito Santo para trabalhar ali nessa obra, para fazer vários artesanatos para ele, inclusive a Arca da Aliança e outros trajetos também, que Deus também, lá para frente, Deus vai querer mais coisas, como, por exemplo, a construção ali do tabernáculo.
né, onde várias coisas que Deus deseja estabelecer no tabernáculo, um lugar para que o povo o adorasse. Então, assim foi. E várias coisas foram construídas, as mesas, o candelabro, né, a arca da aliança, o véu, né, deixa eu ver, as lâmpadas, tem tantas coisas que acaba até me esquecendo. E o altar, o holocausto ali, Deus manda fazer também as vestes sacerdotais, lá para o capítulo lá 39, né, as vestes sacerdotais, que Arão e seus filhos iriam utilizar geração após geração. O interessante é que Deus estabeleceu uma regra nas vestes ali do sacerdote, que tivesse o que? O peitoral, né, o colete, e quando o sacerdote ele está na sua presença, ele tinha que ter uma placa. Essa placa onde tem 12 pedras, que está no seu peitoral, e esse sacerdote tinha que ir com a fita na testa, uma fita azul, especificamente, para entrar na presença de Deus. Ou seja, ele entrava com as tribos, né, com o peitoral, representando as 12 tribos, e a fita representando o pecado. Então, quando ele se apresentava diante de Deus, ele estava sendo representante de todas as tribos, e a fita azul representava todos os pecados das tribos. O pecado era colocado na testa. E é algo interessante, né? Porque dificilmente a gente vai ver esses detalhes, mas só quando a gente lê mesmo com paciência, com tranquilidade, assim, percebe a Bíblia é muito rica em detalhes. Então, a Bíblia coloca detalhes assim, vocês têm que estar prestando atenção. E também, lá no capítulo 18, vou dar uma volta assim, me chamou algo também interessante. Foi a visita do sogro de Moisés. Moisés ali teve uma visita do seu sogro e decidiu contar as boas novas, as notícias, tudo que Deus fez no Egito e o que ele vem fazendo e toda a história como aconteceu. É meio que ali um bate-papo, uma conversa ali. E Jethro ali se maravilhou daquilo, de tudo que tem ouvido. Porém, de manhã, no dia seguinte, ele ficou um pouco incomodado que logo de manhã cedo o povo ali estava tudo rodeando ali a casa de Moisés. Ele ali fica se perguntando: Moisés, por que esse povo está fazendo aqui tão cedo? Ou seja, Moisés foi explicar para eles: é porque esse povo aí, tudo que tem problema, eles vêm me consultar para que eu consulte a Deus os seus problemas e para que resolver os problemas deles. E Jethro ali, ouvindo o que Moisés tinha dito, ele se espantou. Ele logo deu um conselho a Moisés: Moisés, não faça isso. Não faça, porque você vai sobrecarregar. E ele disse assim, deu instruções para que Moisés para que Moisés venha executar para que não sobrecarregasse ele. E assim Moisés ouviu. Ele pediu que Moisés separasse líderes, né, chefes, para que venham julgar essas causas menores, e as maiores, quando for algo grave, venha se consultar a Moisés mesmo, mas as menores eles mesmos julgaram. E Moisés ouviu aquele conselho de Jethro, ouviu a crítica que Jethro fez a ele e absorveu para si, e assim o fez. Moisés pegou 1.000 pessoas, de 1.000, uma era chefe, depois pegou de 100, de 100 pessoas, ele também estabeleceu um chefe, de 50 também estabeleceu um chefe específico, de 10 estabeleceu o chefe. Ou seja, Moisés estabeleceu varões que andam em verdade, que têm um bom testemunho, para julgar essas causas menores, ou seja, dando um alívio para Moisés, para que ele não venha se prejudicar lá na frente. Conselho sábio, né? Porque atualmente, hoje, infelizmente, a gente vê muitos líderes acarretados, cheio de coisa, tudo ele faz, ele não estabelece pessoas para exercitar tais funções, para que ele não venha sobrecarregar tanto. Ele começa a ser líder de tudo mesmo, exercendo todos os cargos. Isso pode prejudicar. E tem prejuízos, afinal. Porque não somos seres humanos poderosos. Não somos semideuses. Não somos anjos, porque somos carne.
Não podemos fazer o que Moisés estava fazendo, tudo tomar para si, toda coisa tomar para si. Não. Tem sabedoria, você mesmo que é líder, tem a sabedoria e sabe administrar a igreja do Senhor. Porque as almas para Deus são importantes. E principalmente você também é importante. Então, para que não cause problemas maiores, cuide de você também. E chegando ao final, capítulo 40, é o resultado de tudo que tem feito. O resultado que o povo ali tinha terminado o véu, tinha terminado as vestes sacerdotais, tinha terminado a mesa, né, com os pães asmos, né, tinha terminado as lâmpadas ali que não poderiam se apagar, tinha terminado também a Arca da Aliança, também tinha uns vasos também que eles molhavam as mãos, molhavam as mãos e os pés, e o candelabro, e tantas outras coisas que tinham ali no tabernáculo. Tinha feito o pátio, o altar e tudo. E no capítulo 40, Deus dá uma ordem a Moisés para que utilize o óleo da unção e vá ali consagrar todos esses utensílios que foram feitos. E assim Deus fez. Ou assim Moisés fez. E Deus abençoou aquele lugar. E o tabernáculo ali foi construído. E no final do capítulo 40, todo mundo ali fica perplexo, depois da conclusão de tudo, até Moisés ficou de fora do tabernáculo. E eles observaram que a nuvem de Deus, a coluna de nuvem de Deus, que ajudaram a eles caminhar até certo ponto no deserto, estava sobre o tabernáculo. E a glória descia. A glória de Deus se manifestava naquele lugar. Porém, eles tiveram observando um pequeno detalhe, que a coluna de nuvem, né, a nuvem, melhor dizendo, não se erguia, mas ficava ali no tabernáculo. Porque eles observaram esse detalhe, porque quando a nuvem ela se ergue, isso era um sinal para eles continuar caminhando. E quando a nuvem ali não se erguia, eles decidiram ficar no lugar onde estão. Ou seja, eles não saíram de maneira nenhuma sem Deus os guiar, porque era morte na certa. Na certa, tenho certeza, não ia sobreviver. Pode até ir, mas quase impossível. E Deus abençoou Israel, porque ele é o guia de Israel. Então, todos ali sim, maravilhosos. Então, aqui chegou o fim do comentário. Talvez tenha sido um pouco grande, mas estou resumir mesmo, né, para não ficar maior do que isso. Tem tantas coisas que eu poderia falar, mas esse aqui é só o necessário. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.